Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Começamos a terceira semana do Advento e continuaremos o nosso retiro, proclamando o Evangelho e meditando a palavra que Deus nos traz nesse terceiro domingo do Advento. Vamos seguir a mesma metodologia proposta por Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais, mas nos aprofundamos cada vez mais nessa espera de Jesus que vem até nós no Natal, mas também temos absoluta certeza e cremos que o Senhor não se retirou do mundo em momento nenhum. Ele não nos deixou sós, Ele prometeu que ficaria conosco até o final dos dias. Por isso é extremamente importante que nossa atitude deve ser de vigilância, de continuarmos a vigiar, de estarmos sempre despertos para receber esse Cristo que vem. Ele está aqui, Ele nos visita, seja na sua palavra, seja pelos sacramentos, seja no nosso cotidiano, em todos os momentos da nossa vida, seja na beleza da criação, na natureza que Ele nos deixou. A vida cotidiana é um verdadeiro estar com Jesus, é um verdadeiro estar no Advento. Esperamos a presença de Cristo em nossa vida todos os dias. E isso deve ser o nosso Advento, que deve perdurar cada dia da nossa vida. Sempre estar nesse sentimento e nesse modo de espera, nesse modo de encontro com Jesus Cristo. E no terceiro domingo do Advento, nós vamos proclamar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Mas a igreja também nos propõe o livro de Isaías no capítulo 35, o Salmo 145 e a carta de São Tiago. A forma de oração é a mesma. Nós vamos criar aquele clima especial para que nós possamos orar. O nosso local, que já deve ter sido bem preparado nessas 2 semanas anteriores, fazer a ambientação, colocando a nossa cruz, levando o nosso ícone, criar aquele clima de intimidade para esperar aquele que vem, para estar com aquele que vem ao nosso encontro. Manter sempre o clima de silêncio, de escuta, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, sempre acompanhados da nossa Bíblia, do nosso diário espiritual, procurando manter uma postura corporal que nos ajude a rezar, que nos ajude a estar nesse encontro, pacificando o nosso coração, pacificando sempre interiormente e exteriormente, para que nós possamos ter a plena consciência de que estamos diante daquele que mais nos ama, que estamos diante de Deus. E aí saudar com o sinal da cruz, acolher a presença de Deus que vem como nosso amigo e fazer a nossa oração preparatória. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar. Que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam sempre orientados para Ti, para que os transforme e ordene. É isso que nós precisamos durante o nosso caminho de salvação. Que o Senhor esteja presente conosco e nós vigilantes e sempre ligados a Ele, para que Ele nos transforme, para que Ele ordene cada um dos nossos sentimentos, cada um dos afetos. Nós só precisamos depender dEle, nós só precisamos dEle. É Ele que nos nutre, é Ele que nos dá tudo o que precisamos. Obedeçamos aos nossos passos para a meditação, sempre nos dispondo, escolhendo aquele texto bíblico que nós vamos meditar, hoje o Evangelho de São Mateus, o Evangelho do terceiro domingo do Advento, sempre nos preparando. Silêncio interior, exterior, respirando lentamente para nos acalmar, procurando sempre reconhecer que estamos na presença daquele que mais nos ama, que estamos na presença de Jesus Cristo. Fazer com bastante devoção o sinal da cruz, pedir a Deus que ordene todos os nossos sentimentos e afetos, que ordene todas as nossas ações para sempre caminhar em busca dele, sempre caminhar verdadeiramente naquele que é o caminho, verdade e vida. E depois tomamos a nossa palavra, lemos, se necessário relemos, e aquilo que mais nos tocar, seja uma palavra, seja um versículo, seja uma frase, seja uma atitude de Jesus, seja um sentimento que ficou presente naquele momento, seja lá
o que for que nos tocar, ele vai brilhar como se fosse um pisca-pisca. Pisca-pisca tão frequente nessa época de Natal. A palavra de Deus tem que brilhar para nós como esse pisca-pisca, como esse farol que nos orienta, que nos conduz. E aí então nós ruminamos isso. Conversamos com Deus a respeito disso. O que isso tem a ver, o que isso quer dizer para a minha vida, para o meu dia, para o meu cotidiano, para o meu crescimento emocional, espiritual, meu crescimento como cristão. Nós vamos meditar hoje que João Batista, ele quer saber de Jesus, se ele é realmente aquele que veio para nos salvar. E Jesus claramente responde que sim. E depois revisamos a nossa oração. Revisamos para que nós possamos guardar tudo, escrever no nosso diário de vida, no nosso caderno de oração, sempre nos despedindo de Deus com o Pai Nosso, despedindo com uma oração de até breve, para que nós possamos nos encontrar novamente com o Senhor. No terceiro domingo do Advento e nessa terceira semana do Advento, a graça que nós vamos pedir é essa. Dá-me a alegria verdadeira que brota do encontro contigo, Senhor meu Deus. E é isso que nós buscamos nesse tempo de Advento, é isso que nós buscamos no nosso dia a dia de caminhada para a salvação, para o céu. Termos sempre a alegria verdadeira que brota sempre da presença de Jesus Cristo. A alegria, quando é buscada em outros locais, ela é fugaz, ela vai embora, ela desaparece. A alegria verdadeira que brota desse encontro, desse estar com Cristo, ela perdura e nos leva à vida eterna. Vamos então ao Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo de 2 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesse terceiro domingo do Advento, a Igreja nos convida a celebrar o Domingo da Alegria, o Domingo Gaudete, o domingo em que nós nos paramentamos, nos vestimos de rosa, o Domingo Róseo. Mas o Domingo Gaudete, essa alegria que nós buscamos e que nós celebramos nesse terceiro domingo do Advento, é aquela alegria que Deus nos proporciona na cada uma das pequenas coisas cotidianas que nós vivemos. O sorriso de uma pessoa, o bem que nós fazemos, aquele momento em que nós podemos contemplar a natureza, a alegria de receber os sacramentos, a alegria da Eucaristia. Deus nos dá de presente aquilo que é mais real, que é mais divino, que é a presença dele na própria Eucaristia. E por isso nós precisamos ter essa alegria para nos mantermos firmes, fortalecer o nosso coração. E São João Batista, que está preso, que logo mais vai morrer sendo decapitado por Herodes, ele que pregou um batismo de conversão, que pregou no deserto para antecipar a chegada daquele que é o Messias,
ele tem alegria de presenciar a manifestação do próprio Messias. João Batista apresenta a Deus as suas inquietações, apresenta ao próprio Cristo. Você é aquele mesmo que está por vir, aquele que nós devemos aguardar ou devemos esperar outro? Porque os judeus naquela época não esperavam a manifestação de um Messias como acontece na noite de Natal, o próprio Deus que vem entre nós. Esperava-se um grande libertador, um grande homem, um grande rei, um homem que viria para conseguir libertar Israel dos romanos, enfim, esperava-se tudo, menos a presença do próprio Deus, esse encontro que Deus proporciona dele com cada um de nós. E João Batista nos ensina essa grande lição. Porque no momento em que ele está inquieto, no momento em que ele tem suas dúvidas se realmente este é o Salvador, ele não pergunta a outra pessoa ou não fica questionando por si mesmo. Ele vai, manda os seus discípulos para perguntar ao próprio Jesus. Ele apresenta cada uma das suas inquietações ao próprio Deus. Jesus responde porque Ele é a resposta. Ele é a verdadeira resposta para a nossa vida. Só Ele tem aquilo que nós precisamos. Só Ele tem aquilo que é a essência da nossa vida. E é preciso que nós possamos tomar consciência dessa verdade, que Deus veio até nós, Ele vem até nós no nosso cotidiano, dia após dia. Ele é o alimento para a nossa esperança. Ele é aquele que faz com que nós possamos olhar para o nosso cotidiano em cada atitude, em cada momento da nossa vida para reconhecê-lo. Reconhecê-lo assim como João Batista reconheceu. João Batista que preparou a vinda do Senhor, preparou o caminho do Senhor. João Batista que teve a graça de ser batizado pelo próprio Jesus quando ainda estava no ventre da sua mãe e Jesus ainda no ventre de Maria, pôde tocar em João Batista de uma forma tão grande que a própria mãe de João Batista reconheceu a alegria que João Batista sentiu quando encontrou-se com Jesus ainda no ventre de Maria. Ele pulou de alegria. Ele pulou de alegria, depois preparou a sua vinda, ensinando a verdade de Deus, a necessidade de todos se converterem para que pudessem receber aquele que seria muito maior do que ele, o próprio Deus. E ele o apresenta, ele aponta para Jesus Cristo. É esse o papel de cada um desses homens que nós chamamos de santos. É esse o papel de Maria, que é tida por nós, pela nossa fé católica, como a nossa mãe, a nossa rainha, a mãe de Deus. Ela também nos aponta sempre para aquele que é o próprio Deus, para o seu Filho Jesus Cristo. Ela nos aponta sempre àquele que é capaz de nos salvar, que responde a cada uma das nossas inquietações, assim como respondeu a João Batista todas as suas inquietações. E ele respondeu para João de uma forma extremamente prática. Fala para ele que todos que não ouviam estão ouvindo, aqueles que não enxergavam estão vendo, que os paralíticos andam, que os leprosos ficam curados, que os pobres conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é simples. É possível ensinar aos pobres, aqueles que não têm domínio, conhecimento
leis, letras ou qualquer outra coisa, que é simples conhecer a palavra de Deus. João Batista aponta para Jesus e pode nos mostrar aquele que vai ser o nosso caminho, a nossa salvação, aquele que é a verdade, aquele que nos traz vida plena. Meus amados, levem suas inquietações para Ele. Levem suas inquietações ou aquilo que vocês precisam dividir, contar, suas dúvidas. Permitam que a própria palavra de Deus, a própria ação de Jesus Cristo te responda. Com a vinda de Jesus, aqueles que não podiam ouvir a verdadeira palavra de Deus se convertem. Aqueles que não podiam enxergar a presença de Deus, enxergam. Aqueles que são presos nas suas dificuldades de caminhar num caminho de conversão e de chegada até o céu, são libertos da sua paralisia. Esse é o caminho que nós devemos traçar no nosso dia a dia. Nos colocar a caminho, entregando nossas inquietações sempre para aquele que pode nos salvar, o único que pode nos salvar. Ninguém esperava que o próprio Deus viesse até nós. Deus surpreende até nisso. Deus surpreende até nisso porque todos esperavam talvez que esse Messias fosse simplesmente um grande profeta, muito maior do que qualquer um deles, ou um grande rei muito maior do que Davi. Mas ele nos surpreende com a presença do próprio Deus entre nós. Este é o meu filho amado. João Batista pôde apresentar-nos e batizar o próprio Cristo. No momento em que isso acontece, o Pai, pela ação do Espírito Santo, mostra que o seu Filho Jesus também é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também nos mostra que Ele se tornou homem para nos salvar e nos traz um modelo de vida de qualquer homem que existe na Terra. Somos imagem e criatura desse Jesus Cristo, desse homem que nos ensinou qual que é o caminho, a verdade e a vida, desse homem que curou cegos, curou surdos, porque era divino, mas também nos disse que nós poderemos fazer coisas maiores ainda. É só nós seguirmos o seu caminho e nos mantermos completamente unidos ao tronco que nutre os ramos da sua videira. Não deixem de fazer a revisão da sua oração, colocando tudo aquilo que sentiram, tudo aquilo que conversaram com Deus, quais os sentimentos de consolação que existiram, teve algum apelo, que resistências você tem frente a isso. Continuem com a prática da oração de atenção amorosa todas as noites, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que fizeram ou pelo bem que deixaram de fazer. E pedir que no outro dia nós possamos sempre buscar a vontade de Deus em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vós, sobre o momento de oração de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.